Opa, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. E hoje vamos falar sobre o preparo mental para o parto. Para isso, eu convidei a psicóloga Monalisa Barros, que está fazendo pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, sobre o preparo mental e o impacto dele nos resultados de uma experiência positiva de parto. Vivemos no Brasil hoje uma cultura do medo do parto. Certamente, o preparo mental é um dos pilares e um dos caminhos para uma experiência positiva de parto. Então, para isso, eu convidei a Mona Lisa, que está falando com a gente diretamente de Portugal, para conversar com vocês sobre esse tema tão importante e tão intrigante. Entender um pouquinho dessa ferramenta que é o cérebro humano e o poder que ela tem na nossa vida, né? Então, vai ser um encontro muito especial, espero que vocês gostem. E aí, me conta, você está falando de onde? Está falando do Brasil? Está falando da Bahia? Ou você está falando de Portugal? Me conta. Estou falando de Coimbra, né? Estou aqui já há quase 2 anos e fazendo um pós-doutoramento. Eu sou professora da universidade aí no Brasil, né? Então, eu ensino nos cursos de medicina e psicologia, e aqui eu estou na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra estudando exatamente sobre o preparo mental. Que legal, que bom. Muito bom. Então, a pessoa certa para conversar com a gente. Eu faço sempre uma primeira pergunta: como e quando a assistência ao parto, ou um novo olhar sobre assistência ao parto, chegou até você? Onde você foi modificada? Onde você foi mordida pelo mosquitinho, desse novo olhar? Olha, Emerson, eu engravidei muito jovem. Eu engravidei aos 17 anos. E me casei lá aos 17 anos, e tive o primeiro parto prematuro, com um bebê prematuro que veio a óbito. Eu já fazia faculdade de psicologia, o meu marido é médico, e engravidamos logo depois, porque ficamos com o desejo de ter filho. O segundo bebê também nasceu prematuro, eu tive incompetência intestino cervical, descoberta na segunda gestação, o bebê também veio a óbito. Naquela época, eu fiquei muito mexida com tudo que tinha acontecido comigo, estudando psicologia, eu comecei a ler tudo que existia de psicologia da gravidez, parto, puerpério, como poderia receber um bebê de forma mais humanizada. Isso foi o meu terceiro filho nasce então em 85. A gestação dele foi em 1984. E naquela época a gente tinha muito o Le Boyer, na França, tinha alguns estudos de psicologia da gravidez na Argentina, com Raquel Soifer, e um pouco no Brasil, começando com a Maria Tereza Maldonado, mas era um assunto que me tocava muito pessoalmente, tanto pela vulnerabilidade que eu fiquei do ponto de vista emocional com as duas perdas, quanto pela necessidade que eu sentia de ajudar outras mulheres. Bom, eu fiz toda a minha trajetória estudando saúde sexual e reprodutiva e em 2016 eu fui fazer um pós-doc na Irlanda, estudando ainda sobre assistência ao parto. E lá cheguei num projeto de pesquisa que já estava em andamento e eu fui convidada para entender a cultura obstétrica da Irlanda, que eu participasse do pré-natal, como observadora, de algumas consultas de pré-natal e também da assistência ao parto em sala de parto, até para conhecer mesmo como as coisas se davam para ajudar na pesquisa. E lá eu conheci, então, pessoas que se apresentavam como, olha, eu sou um casal gentle birth. No primeiro momento, eu achei que era uma palavra que eu não sabia em inglês o que significava e que eu tinha que anotar no meu caderno para procurar no dicionário. E me esqueci. E isso se repetiu umas 2 ou 3 vezes, quando eu perguntei uma midwife, né, uma obstetriz lá, o que era esse gentle birth. Ela me falou, olha, é uma preparação mental para o parto e que a gente vê uma diferença muito grande nos casais. E aí, diante do que eu vi, e aí eu comecei a prestar atenção, eu comprei o curso em inglês e fiz, e pensava assim, isso tem que ir para o Brasil, porque eu não posso ficar só para mim, isso precisa ir para lá. E com isso a gente, bom, o trabalho que eu já vinha fazendo, e minha pesquisa que eu já vinha fazendo com rodas gestantes,
tomou, então, uma boa parte da minha vida profissional a partir de 2016 com o Gentelberg. Mas os estudos começaram lá em 84, na terceira gestação. Olha só. Né? Então foi a Percurso longo, gestação que tocou você para esse universo, trouxe você para esse universo, né? Assim, foi. é, que bom. Especialmente as duas perdas e como eu me reagi a elas. Sabe, era uma coisa assim muito forte em mim, a dor e a compreensão, a forma com que as pessoas ou silenciavam ou falavam. E as consultas de pré-natal me incomodavam, porque eu tinha muitas dúvidas e saía sempre com pedidos de mais exames, mas não sabia, não era acolhida a minha dúvida. Talvez porque eu estudasse o assunto, talvez porque eu era mulher, a esposa de médico e teoricamente já sabia o que estava se passando e talvez não merecesse tanta informação. E aí essas angústias me levaram a observar melhor em outras mulheres como se passavam e realmente querer trabalhar com o assunto. Tanto que eu trabalhei, fiz a minha carreira toda dentro da área de saúde sexual e reprodutiva, dentro de maternidade e atuando efetivamente com as mulheres nesse aspecto da saúde mental perinatal. Que bom, muito lindo, muito bom essa história. Então, vamos entrar um pouquinho no tema, né? Eu acho que antes de falar sobre o preparo mental, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você teve contato com outros países, né? Com outras culturas de nascimento. E, especialmente, você é uma brasileira, né? Que vive num país vice-campeão mundial de cesarianas, onde o parto é quase sempre uma experiência negativa, sofrida, às vezes violenta. Então é isso que nós temos aqui no Brasil, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente entrar na importância e como trilhar um caminho de se preparar mentalmente. Eu acho que é importante que as pessoas entendam assim um pouco da cultura que nós vivemos, né? Nós vivemos uma cultura do medo do parto, que foi aí se desenvolvendo nas últimas décadas no Brasil por uma enormidade de fatores, mas que fundamentalmente existe uma cultura do medo, né? As mulheres modernas estão imersas nessa cultura, né? Trazida ali, né? Pela família, pela mídia, pelo filme, pela novela, né? Então acho que é importante a gente ambientar assim para as pessoas que vão passar por aqui, né? Assim, por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque é importante preparar um pouco da cabeça. Como assim precisa disso? O parto é algo tão natural, a gravidez é tão natural, é milenar e tal. É só ficar tranquilo, é pronto, está resolvido, vai nascer. Não, não é bem assim. Tem uma cultura aí e que algumas ferramentas, como a que nós vamos falar aqui, são várias outras ferramentas, né? Mas uma ferramenta muito importante é cuidar da cabeça, né? Então fala um pouquinho sobre a cultura do medo, assim, o seu olhar sobre isso no Brasil. Exatamente. Inclusive, foi um capítulo da minha tese de doutorado, que eu fiz na Federal Fluminense, foi como o conceito do risco, ele é muito importante do ponto de vista epidemiológico, entretanto, ele também tem uma função de manejo do medo. E manejo do medo não só da mulher, como do próprio profissional. Então, a cultura, quando a gente fala de cultura do medo, a gente não fala de uma cultura só que atinge a própria mulher, atinge a sociedade como um todo. Então, uma mulher que diz no Brasil, eu quero ter um parto normal, ela ouve logo da mãe dela, por que, minha filha, você quer fazer isso? Por que você quer sentir dor? Né? Então, tem uma minimização dos efeitos de um parto cirúrgico, de um parto de uma cesárea letiva, e tem, ao mesmo tempo, todo um arcabouço que é construído ao redor da mídia, usando a mídia, a família, os filmes, a televisão e os próprios profissionais de saúde, que quando não têm informações baseadas em evidências, eles também ficam submetidos a um medo que foi instituído. Olha, se esse bebê ficar tanto tempo no período expulsivo, vai ser um problema grave. Então, você tem que acelerar esse processo de trabalho de parto, que tem a ver com a cultura obstétrica também.
Essa questão da cultura obstétrica, ela é muito interessante porque ela varia muito de país para país, né? Muito. Então, para você ter ideia, na Rússia, a maior indicação de cesárea é miopia, porque eles acham que se fizer força, vai haver um descolamento de retina. Eu nem sei onde é que eles encontraram a associação de descolamento de retina com miopia, mas é miopia. Na Tailândia, uma grande indicação de cesárea é que se o dia, a data provável do parto, não cair num dia que seja auspicioso para eles. Então, isso é um motivo suficiente para que haja o agendamento da cesárea. Aqui em Portugal e na Espanha, são dois países que têm índices altos de partos vaginais, mas não é humanizado. São dois países absolutamente intervencionistas. Então, são pessoas que, ao entrar em trabalho de parto, certamente vão receber uma ocitocina, vão ser levadas imediatamente para analgesia muito precoce, que muitas vezes decorre de uma interrupção do trabalho de parto e resulta numa cesárea. E aí vale a pena contar quais são os países que são diferentes, né? Então, a Inglaterra, a Holanda, os países escandinavos, a Nova Zelândia, a Austrália, o Canadá e a Irlanda são países que tradicionalmente valorizam o processo fisiológico, valorizam uma assistência humanizada centrada na mulher e valorizam, sobretudo, as práticas baseadas em evidências. E a gente sabe que quanto mais evidência a gente produz, mais a gente volta a uma assistência de hands-off, né, de não colocar a mão, de observar o processo, de respeitar a orquestra hormonal, de respeitar até os desejos internos dessa mulher de modificação de posição, porque a gente sabe que isso tem uma mecânica ali por trás, essa modificação esse mudar de posição pode ser, inclusive, o elo que faltava para aquele bebê encaixar e poder passar mais adequadamente. Então, esses são os países que privilegiam essa assistência. Eu tive a sorte de fazer meu mestrado na Inglaterra, no ano de 96, 97, dentro de uma escola de pós-graduação médica de saúde reprodutiva na Universidade de Exeter, e tive depois, 20 anos depois, em 2016, o primeiro pós-doc que eu fiz também na Irlanda. Então, eu tive a oportunidade de verificar dois países, de viver em dois países cuja a cultura obstétrica era uma cultura muito respeitosa com relação à mulher. Mas, voltando à questão do Brasil, eu acho que a gente precisa mesmo falar da cultura do medo, porque ela nos contamina, né? Não é... E aí, fazendo o gancho para preparo mental, quando você tem muita informação e ela fica só no nível do neocórtex, não entra na modificação de crenças, na modificação de medos, de receios, ela não nos ajuda a avançar. Porque eu posso saber muito, ter muita informação, mas se eu, do ponto de vista emocional, estou comprometida com a minha cultura e com as crenças que eu já enraizei, com os medos que eu trago transgeracionais, né, que minha mãe sofreu, minha avó sofreu, na hora que eu estou vulnerável, que é o momento do parto, tudo isso eclode e o meu conhecimento desaparece. Então, é preciso que a gente entenda que a informação é importante, eu não estou negando a importância da informação, mas eu estou reafirmando que ela sozinha não sustenta o nosso protagonismo, não sustenta efetivamente o momento do parto. Né? Frente à vulnerabilidade daquele momento, a nossa resposta é de luta ou fuga, é uma resposta de sobrevivência, uma resposta que vai acionar mecanismos do ponto de vista cerebrais que estão muito mais ligados a um cérebro reptiliano do que efetivamente aquilo tudo que a gente programou, pensou e desejou. E aí, quando eu penso assim, a gente prepara um casamento, né? Se a gente pensar assim, para casamento, a mulher faz ensaio, ela pensa quem vai estar lá, ela vê o que vai estar em cada lugar. O convite que a gente faz para se preparar emocionalmente para o parto é um convite que se equipara a esse que a gente faz quando a gente vai para um grande evento como é
um casamento. E eu acho que o parto é um evento muito mais importante do que o casamento, né? É um evento que a gente conta com detalhes para o resto da vida. Eu sou mãe de um menino de 36 anos, um homem de 36 anos, uma menina de 27 e um menino, um adolescente de 17, né? Depois daquelas duas perdas, né? Depois daquelas duas perdas, eu tive três filhos. E conto cada um dos meus cinco partos com muita riqueza de detalhes, de tudo que aconteceu, para mostrar como esses dias foram muito, muito importantes. E eu garanto que todos nós ouvimos da nossa mãe o relato do nosso próprio nascimento, o quanto as mulheres têm necessidade de contar como foi seu próprio parto, porque efetivamente é um momento de uma grandeza, de uma e que imprime na gente emoções e uma força vital tão forte que a gente carrega, sendo bom ou ruim para sempre. Exatamente. Então, Mona Lisa, muito importante falar sobre a cultura do medo, assim, e de uma forma muito clara para as pessoas, assim. Eu sempre digo aqui que não existe uma cultura de pessimização do parto no Brasil à toa. O parto vem sendo mal cuidado nas últimas décadas, né? As mulheres estão sendo expostas a viver partos numa condição, não é só no Brasil, gente. Você viu aqui que ela está falando aqui de outras conexões de outros países e tal. A reflexão sobre um cuidado mais respeitoso, mais humanizado, mais acolhedor, de mais protagonismo para a mulher, é uma reflexão do mundo, do mundo moderno, né? Assim, só que o Brasil está na ponta disso, né? Um país com altas taxas de cesariana e tudo mais. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque isso ajuda as pessoas a entenderem, pera um pouquinho, não, tem uma cultura aqui que está impregnada em mim. Como eu nasci, como a minha mãe nasceu, eu estava esse final de semana com a minha avó. Minha avó teve 11 filhos, todos naturais, todos em casa. Em que condições que ela viveu isso? Quais eram as emoções que ela sentia ali? Tinha medo, tinha abandono, tinha o medo do inesperado acontecer. Então, é tudo muito próximo da gente, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam que não é não se fala que o parto é mal vivido no Brasil, as pessoas não têm um medo à toa. É um medo que foi construído culturalmente pelo um cuidado inadequado. A gente tem que afirmar isso, até para a gente possa mudar e cobrar as mudanças, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, dando luz a isso, não tapando o sol com a peneira, poxa, precisamos de mudar, né? Então, acho que as pessoas entenderem, existe uma cultura, talvez a sua avó, a sua tia vai falar com medo do parto, porque talvez o parto que ela viveu, ou as condições que ela viveu, você também não vai querer viver. Mas hoje em dia as coisas evoluíram, então é possível viver isso com mais autonomia, com mais segurança, com mais acolhimento, com a presença da família, né? Então, tudo isso faz todo sentido, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre, já entrando um pouquinho na mente, né? Falando um pouquinho entre as orelhas, né? Como diz o Rick Jones, né? Falar um pouquinho sobre o poder da mente, assim, né? De todas as suas observações, de todos os seus estudos e tal, né? Eu digo que o cérebro é um órgão incrível, né? Assim, incrível. O cérebro humano é muito poderoso e nós usamos uma capacidade dele pequena, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu olhar sobre o poder do cérebro, da mente. Durante a gestação, Emerson, as mulheres já começam a revisitar seus vínculos, começam a verificar como é que a mãe, como é que é a relação dela com a própria mãe, qual o desejo que ela tem com relação ao tipo de maternidade que ela quer construir, que tipo de parentalidade esse casal vai construir. Então, são situações que já estão trazendo para essa mulher vivências emocionais que ela ainda não tinha conhecimento, né? Não tinha visitado, e ela vai visitar durante essa gestação, que produz uma certa vulnerabilidade emocional. Ao longo da gestação, essa cultura começa a deixar de ser algo que está lá fora e passar a ser vivenciado por dentro. Então, a gente vê, por exemplo,
no nono mês, depois das 36 semanas, um pico absurdo de ansiedade. E quando a gente fala de transtorno mental ou de transtorno psiquiátrico, a gente sempre lembra do blues, lembra da depressão, lembra da psicose puerperal, e a gente pouco fala da ansiedade. E é exatamente os picos de ansiedade durante a gravidez que produz muitas vezes intervenções desnecessárias, porque ela não está aguentando a ansiedade, ela busca muitas vezes o médico várias vezes, ela vai dar entrada ao hospital várias vezes nos pródromos, como achando que está em trabalho de parto. E essa ansiedade, se ela não for bem manejada, essa mulher não suporta. Então, às vezes eu trabalho muito na parte de tutoria, de formação, e às vezes um profissional fala assim, puxa, mas eu estava com a paciente que estava indo tudo bem, e de repente ela não deu conta e precisou fazer uma cesárea, pediu a cesárea, desistiu de tudo. Eu falo, olha, isso não é um fracasso, isso é uma constatação de que ela provavelmente não teve um preparo emocional suficiente, não deu conta de se preparar emocionalmente ao longo da gravidez, e a gente precisa entender que ela foi no limite dela, até onde foi o limite. Então, quando eu falo da preparação mental, eu falo exatamente da condição da gente poder vencer essas crenças, vencer esses medos, vencer essa cultura que está permeando, a gente está mergulhado nessa cultura, a gente nem se dá conta. Por exemplo, se você abre a cara, ela, quando fala de alguém que teve um bebê, ela vai falar, provavelmente ela vai mostrar um corpo sem marcas dessa gestação que passou por esse corpo, né? Uma mulher com a barriga negativa com 2 meses, ou vai falar somente das visitas que aquele bebê recebeu, vai haver uma glamorização daquela cesárea como uma coisa absolutamente normatizada, normalizada também, né, como uma coisa que faz parte. E essas informações elas vão entrando na gente sem que a gente perceba. E isso, você pensa, para que eu vou brigar contra o sistema? Por que eu vou brigar contra tudo isso que é o normal na minha cultura? E eu vejo muito isso aqui em Portugal, por exemplo, a comunidade brasileira se choca quando chega aqui e não pode agendar a cesárea eletiva. Então, elas começam falando mal do sistema de saúde europeu. É um absurdo, eu não posso marcar, mas eu tenho que ter o direito de marcar. Tenho direito de agendar. Ela nem conhece, porque ela está tão mergulhada na cultura brasileira, da forma como nós fomos criados, que ela nem percebe que talvez tenha uma outra lógica que justifique que não possa ser agendado. E essa é uma informação interessante para quem está nos ouvindo, né? O agendamento de um parto sem uma indicação precisa não existe na Europa. Dificilmente você vai chegar, vai ter um país aqui que você possa dizer assim, não, eu vou marcar amanhã porque é o dia do aniversário de namoro, ou porque é véspera do dia que eu dei o primeiro beijo. Não existe isso. Existe muito na América, né? Na América Latina e nos Estados Unidos é possível você fazer esse agendamento. Mas aqui não. E isso vai exigir, então, das nossas brasileiras que estão por aqui, o reconhecimento de que elas precisam efetivamente se trabalharem para esse momento. Aí, no Brasil, as mulheres que, no princípio, a princípio, quando começou o movimento de vacinação, a aposta toda era na qualidade da informação. E, efetivamente, ela precisa existir. Até para os profissionais, né? Como eu falei, eu sou professora de um curso de medicina, e eu sei que na formação do médico, a parte pelo menos na parte das emendas, né? Teve um trabalho da Rotminsky, que ela estudou os planos de curso, os projetos pedagógicos dos cursos de medicina no Brasil. Então, não há o ensino do parto fisiológico. Há muito ensino da intervenção, de como fazer a intervenção e de como fazer uma cesárea. Então, a cultura, ela não fica restrita à cultura popular. Ela se transfere também até para o universo acadêmico. Né? Qual o espaço que tem um acadêmico de medicina de aprender a observar, a
confiar no processo fisiológico, a ter uma postura expectante. Ele não é ensinado isso. Ele não tem também controle emocional, porque a gente está falando do preparo emocional. O profissional precisa também ter um preparo emocional para sustentar ali aquela postura expectante quando ele ouviu dos seus preceptores, dos seus professores, intervenha, acelere, não pode durar mais do que X tempo, meta a mão. Imagine ele escutar isso internamente na sua cabeça e ter que sustentar aquilo. Ele também precisa manejar a própria ansiedade para poder lhe dar conta daquilo. Então, o preparo mental e emocional para assistência obstétrica passa desde a equipe até ao parceiro e a mulher envolvida no assunto. Então, é um assunto que tem que ser bem amplo para que a gente possa ter efetivamente um resultado positivo de tudo isso, né? Exato. Eu falo há alguns anos que a mudança de mentalidade no Brasil precisa de ser na cabeça das mulheres e da sociedade, precisa de ser na cabeça dos profissionais e precisa ser na cabeça dos gestores, dos políticos, de quem organiza o sistema e tal. Então, também a mudança de mentalidade do sistema, né? Hoje em dia nós estamos vendo aqui um ou outro ponto aqui se movendo, saindo um pouquinho do lugar comum, né? Mas eu acho que são três grandes mudanças de mentalidade: a mudança de mentalidade da sociedade, dos profissionais e do sistema de saúde brasileiro, né? Mas, É Mona verdade. Lisa, é o seguinte: vivendo essa cultura do medo, todo mundo traz isso, às vezes experiências de próprio nascimento traumáticas, traumatizantes, Uhum. ou cirúrgicas, e é possível fazer essa mudança. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, em que momento seria? Eu brinco falando que o ideal seria que a mulher já começasse a se preparar para a gravidez e para o parto antes da gravidez. É. Mas vamos imaginar Bom, então assim, as mulheres eu, que estão aqui já estão grávidas. Vamos imaginar a grande maioria das pessoas que vão passar por aqui em busca desse tipo de conhecimento, né? Já estão grávidas. Vamos falar um pouquinho sobre a capacidade que o cérebro tem na gravidez em especial. Então, acho que isso é um ponto assim muito rico para as pessoas falarem, poxa, vamos investir no meu cérebro, na minha mente, na minha cabeça agora, porque eu estou grávida. E a gravidez promove essa neuroplasticidade. Fala um pouquinho sobre isso, a capacidade que o cérebro pronto, humano tem de se excelente. adaptar justamente na gravidez. Eu acho que isso é muito bacana. É, a gente achava, né, eu quando entrei na universidade, eu entrei em 1982, a gente estudava que a célula nervosa era uma célula que não se regenerava. Se ela morresse, morria. E que, portanto, um acidente com a lesão cerebral produzia sequelas permanentes. Bom, ao longo dos últimos anos, a neurociência desenvolveu muitíssimo. A gente realmente sabe que a célula não regenera, entretanto, a função daquela célula pode ser modificada, pode ser realizada por outras células através de outro caminho neuronal. E aí, com os estudos, esses estudos foram crescendo e a gente percebeu que a gente achava que a neuroplasticidade, que é a capacidade da gente construir novas respostas, novos caminhos neuronais, era muito intensa nos 2 primeiros anos de vida. E que isso ia num crescente até a nossa idade adulta e depois disso ia decrescendo à medida que a gente ia envelhecendo. Essa era a forma como a gente estudava. Estudos recentes demonstram que, efetivamente, a gente faz uma queda ao longo do envelhecimento. Entretanto, a gestação ela é uma janela de oportunidade. Então, é um momento em que a natureza pensa assim, olha, tem um outro ser chegando, esse ser é extremamente vulnerável, pode ser que essa mulher precise mudar de comportamento para acolher essa gestação. Então, eu vou ofertar a essa mulher, nesse período da gravidez, uma condição maior para que ela possa adquirir novos hábitos. Então, é nesse momento que a gente está chamando de janela de oportunidade, é um momento em que essa mulher
ela tem uma capacidade enorme de agregar novos conhecimentos, de modificar hábitos, de modificar crenças. E aí eu acho que é um desperdício a gente não usar dessa oportunidade, não só para o parto, mas são mudanças que ela tem condição de fazer para mudar a qualidade de vida para o resto da vida, né? E para levar para muito além do parto. E aí eu queria emendar essa sua pergunta, Emerson, numa situação, uma coisa que eu gosto muito de falar. Antes da gente falar sobre preparo mental, a equipe que trabalhava com assistência obstétrica, ela era refém. Você era refém. O seu paciente, você podia ver uma paciente muito bem emocionalmente, e você falava, opa, isso aí vai dar tudo certo. De repente, você podia encontrar uma paciente que já demonstrava picos de ansiedade, que você via que tinha muitos comprometimentos emocionais, e você ficava refém, porque você não tinha um instrumento para trabalhar com ela. A gente sabe que a psicoterapia não trabalha com data. Você não pode falar com a paciente, ó, vá para a psicoterapia e fique boa até a data provável do parto, para que o parto ocorra como a gente quer. Não é assim que funciona. Então, quando a gente está trazendo essas novas ferramentas, não desmerece nem um pouco a psicoterapia, pelo contrário, eu, como psicóloga, trabalhei 25 anos como psicoterapeuta, sei do valor da psicoterapia, mas ela agrega agora ferramentas mais, aqui na Europa se chama de psicoterapias de terceira dimensão, que eles vão potencializar os recursos internos saudáveis que essa mulher já tem e usar desses recursos para compensar aquelas dificuldades, aqueles déficits, aquelas vulnerabilidades que ela estava apresentando. Então, muitas vezes, algumas pacientes vai precisar não só da psicoterapia, como às vezes uma medicação psicotrópica, no caso de psicose, um caso de depressão profunda, um caso de transtorno de ansiedade generalizada, pode ser que precise de uma medicação. Vai precisar da psicoterapia para que ela possa tratar, mas todas elas podem se beneficiar de ferramentas que possam potencializar coisas que ela já tem positivas. Então, o uso do mindfulness, da hipnose, de afirmações positivas, da compreensão da teoria cognitiva comportamental, da psicologia do esporte, podem minimizar e até suplantar essas dificuldades e produzir efetivamente a possibilidade de uma experiência positiva de fato. Perfeito, muito bom essa observação sua e essa colocação. Então, eu queria que você falasse também um pouco, né? Então, falando um pouquinho dessa capacidade cerebral. Então, isso ficou um grande recado. Gente, vocês estão grávidas, é uma oportunidade de transformação, entendeu? Assim, eu vivi e tenho vivido nos últimos anos, assim, algumas mudanças de comportamento nutricional, e a Sim, mulher tem um diabetes estacional, aí começa a se adequar ali, e às vezes levando aquilo para o resto da vida. Algumas modificações de comportamento na gravidez em relação ao trabalho, em relação ao parceiro e tal. Então, assim, é porque o cérebro está apto às transformações. Isso é perfeição da natureza, né? Imaginar que está nascendo uma nova vida, um novo ser, mas está nascendo também uma nova mulher. Não é isso? uhum, Não vai ser uma mãe, uma outra mulher. Assim, olha só que sim, perfeição, né? O cérebro fala, então tá, nesse momento agora eu estou susceptível aqui a você, a te ajudar a passar por essas mudanças adaptativas da sua vida. Isso é bacana demais, né? Eu acho incrível. exato. Agora, fala um pouquinho, Mona Lisa, sobre os inputs negativos e aquele ciclo de tensão, medo, dor, né? Por que a gente tem que fugir disso? Porque senão entra nesse ciclo de medo, gera tensão, tensão, dor e entra nesse ciclo negativo, assim. Fala um pouco sobre isso, Primeiro, sobre o olhar da psicologia. primeiro, a gente precisa entender que a dor tem uma função, né? Imagine que a gente fosse parir sem dor. Você está no supermercado e o menino sai. Ou você está nadando na piscina e o menino sai. Seria um absurdo. Então, a dor, ela tem uma função de nos alertar para dizer, olha, procure um lugar seguro, é, vai começar um processo agora, você precisa estar conectada consigo mesma. E aí, a outra coisa que a dor faz é produzir uma âncora.
A dor nos retira. Você está assistindo um filme, aí vem uma contração, você sai do filme e volta para dentro do seu corpo. Então, a dor faz essa âncora, leva a mulher para dentro de si mesma. Entretanto, se o foco for na dor, e aí a gente precisa separar o que é dor e o que é sofrimento, né? Porque dor é uma coisa, sofrimento é outra. Às vezes a mulher fala, sofri 20 horas de trabalho de parto. Cada contração é um a menos para o encontro que você esperou 9 meses, para o encontro da pessoa da sua vida. Uma pessoa que você vai ter, desenvolver uma relação ali por anos, né? De uma devoção e de um cuidado necessários para a sobrevivência dele e com certeza, que retroalimenta essa mãe. Então, a dor tem essa função. Mas esse circuito, né? Dor, tensão, medo, isso é uma lupa. Eu digo que o medo é uma lupa da dor. Você coloca uma lupa e amplifica. Quando alguém fala assim, o gentle birth vai produzir um parto sem dor? Não, isso não é uma promessa. O que nós vamos fazer é oferecer ferramentas que modifiquem a sua percepção de dor. Se a gente entender que uma contração ela dura 1 minuto, eu posso qualquer coisa por 1 minuto. Se eu penso que ela dura 1 minuto, que eu posso, cada uma é uma menos, e eu suporto aquele 1 minuto, nesse momento, eu já amplio a minha resiliência, a minha capacidade de suportar a dor. Eu entendo que ela vai passar. Segundo, é compreender a contração como uma onda. Ela vem, cresce e depois ela diminui. Então, como uma onda, eu posso identificar no meu corpo se ela está no período ascendente ou se ela já está descendendo. E se eu observo isso, eu vou ver que o período intenso de dor, dentro de 60 segundos, vai durar 10 segundos, 15 segundos. Eu vou subir, ela vai começar pequena, vai chegar lá em cima e logo depois ela vai descer. E quando ela começa a descer, eu já sinto um alívio. Então, acompanhar esse processo do meu corpo, entender que essas ondas estão me trazendo um bebê, estão me colocando cada vez mais perto dele, é uma modificação nessa percepção que qualifica a minha experiência. Tem mulheres que falam assim, eu quero um parto muito rápido. E essas mulheres que têm partos muito rápidos, elas não referem, não necessariamente tem uma correlação entre parto rápido e experiência positiva. A experiência positiva de parto é uma descrição que só a própria mulher pode fazer sobre a sua vivência, e muitas vezes um parto mais lento permite que essa adaptação se dê de uma forma mais tranquila, e ela, inclusive as fáscias, a liberação dos músculos, né? A própria dilatação da acomodação de todo o sistema muscular que está envolto ali no assoalho pélvico, se dá de forma mais tranquila, e são pessoas que, em geral, têm menos laceração e têm uma experiência mais positiva, porque ela viveu as coisas com mais tranquilidade. O parto de tsunami, o bebê vem lascando tudo, né? Uma rapidez que não dá tempo tudo isso se acomodar. E não dá tempo também ela integrar emocionalmente o que está sendo vivido. Às vezes o medo do parto é muito porque ela acha que ao começar, já vai começar no pico, né? Então ela não entende que é um processo, que dentro desse processo vai se intensificando e ela vai tendo tempo de se acostumar com aquelas modificações e vai acompanhar as coisas que estão acontecendo no seu corpo. Em geral, as mulheres que se dão a esse luxo de poder olhar para si, de se preparar, elas vivem esse momento com muita alegria, né? Porque chegou o dia. Esse é um sentimento que a gente observa muito nos workshops do Gentle Birth. É que os pais saem do workshop assim, eles entram com medo, geralmente, principalmente o parceiro ou parceira, entram assim com medo e saem assim, que chega o dia, que agora eu estou pronto. Venha, pode vir que agora encontrei o meu lugar, sei o que eu vou fazer lá. Isso acontece com a mulher e com o parceiro, é muito legal. Que bom. Expectativa Me positiva. fala um pouquinho, Monalisa, sobre o que a ciência já tem mostrado sobre esse aspecto, assim, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, né?
até mesmo todos esses avanços de uma assistência mais humanizada, mais científica do nascimento no Brasil e no mundo, né? A gente acabou de falar aqui no início que é uma reflexão, não é só brasileira, né? Assim, em muitos países, né? Assim, não é porque tem altas taxas de partos normais que são países que podem ser espelho de uma experiência saudável, positiva do parto, né? Então, o mundo está passando por essa reflexão, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você tem visto aí, até porque você está fazendo um pós-doutorado exatamente em busca dessas respostas, né? Qual é o impacto, quais são os resultados, né? Assim, cientificando um pouquinho é, é, o papel, né, do preparo mental O no. que que nós fizemos? Nós fizemos assim, nós fizemos o ano passado, no mês de março, no mês de abril, uma convocatória no país para as mulheres que estavam sendo acompanhadas pelo SUS que quisessem participar da pesquisa. 200 e poucas, 280 mulheres se inscreveram no Brasil todo. Dessas 280, 204 estavam dentro do perfil que nós precisávamos para a pesquisa. Nós buscamos as pessoas que tinham feito a formação do Gentle Birth no país, quem eram as instrutoras que topariam participar do projeto de pesquisa. 44 instrutores toparam e nós promovemos, então, 44 workshops para pacientes do SUS gratuito, com acesso à aplicação, ao aplicativo por 6 meses. Então, eles recebiam, antes de fazer o workshop, elas responderam um questionário que tinha umas escalas de ansiedade, de depressão, de expectativa para o parto, de medo do Covid, porque a gente já estava dentro da pandemia. E nós fizemos várias escalas, acho que foram 8 escalas que nós utilizamos no pré-teste. Elas receberam os workshops, tiveram acesso a 6 meses do uso do aplicativo gratuito, e com 60 dias pós-parto, nós retomamos o segundo questionário. O que nós já encontramos nesses resultados que estão sendo agora discutidos e já finalizados? O que nós percebemos? Primeiro é que houve um aumento no medo do Covid, porque a gente estava em plena pandemia. E nós validamos a escala do medo do Covid para o Brasil, e ao validarmos a escala, percebemos que o medo do Covid era diretamente relacionado ao aumento da ansiedade e aumento da depressão. E no nosso estudo, na nossa amostra, não houve esse correlato. Nós não tivemos o aumento da ansiedade e da depressão nessas mulheres. Na verdade, houve um aumento numa quantidade muito menor do que houve o aumento do parto. Cerca de 80% dessas mulheres conseguiram ou manter o mesmo nível de ansiedade ou melhorar, apesar da pandemia. Nós tivemos um aumento na expectativa positiva de parto, com resultados extremamente significativos, e uma experiência positiva de parto nessas mulheres que participaram da pesquisa. E aí, a justificativa é que nós usamos dentro do workshop e no próprio aplicativo um conjunto de ferramentas que não são apenas uma, né? Não é só um tipo. Então, esse conjunto de ferramentas viabiliza esse resultado. Então, o resultado é ampliação da resiliência emocional, melhor manejo da ansiedade, percepção de dor modificada, maior tolerância à dor. Então, foram vários resultados que nós tivemos que comprovam que o trabalho que a gente faz tem efetivamente uma efetividade na experiência dessas mulheres. Que bom, muito, muito bom. Então, antes de entrarmos aqui, de falarmos especificamente do Gentle Birth, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, algumas dicas, assim, como se preparar mentalmente, né? Assim, como se preparar mentalmente. Nós já falamos aqui que é importante em função de tudo que a gente vive hoje, da cultura que nós vivemos e tal. Então,
um preparo mental. Falando aqui, eu estava falando hoje com algumas gestantes que eu iria fazer essa live, né? E falando um pouquinho das Olimpíadas, né? Ou seja, da mentalidade do atleta. Que a gente estava conversando hoje, conversando com duas, e as duas falando do medo da contração e a outra falando do medo da laceração. Eu falei, pô, Ah, olha aqui, vamos ver que a gente está vivendo as Olimpíadas, né? Você acha que o atleta vai sair daqui e vai para lá, para Tóquio, pensando, amedrontado, com medo da laceração que pode acontecer no joelho dele, no ligamento cruzado? Não, não, ele prepara a musculatura, ele prepara a cabeça, ele treina, ele prepara a cabeça para vencer. Ele não fica pensando no negativo. Claro que ele tem a prevenção, que ele se cuida, ele vai lá e faz a parte dele, né? Então, assim, estava falando, brincando sobre isso, né? A mentalidade do atleta, né? Então, inspirado um pouco nas Olimpíadas, né? Então, fiz esse paralelo um pouco, né? Como é e é importante. super pertinente, é super pertinente a sua comparação, por quê? O parto é o evento de mais alto desempenho do corpo humano. É um evento que mobiliza tudo, né? Modifica a posição de órgãos, dilata ossos, né? Modifica a posição ali, tudo mexe profundamente com o emocional da mulher. Então, é um evento de mais alto desempenho, que se equivale ao evento das Olimpíadas lá. Né? Então, é um evento que a gente é convidado a romper barreiras, romper limites, né? Alcançar um novo lugar, um novo status na nossa vida, novo papel social. Então, efetivamente, essa comparação é super apropriada. E eu geralmente falo assim: imagine que você está numa maratona de 42 quilômetros, você vai correr, e você, o parceiro, vai lhe dar o isotônico a cada 5 quilômetros. Imagine que seu parceiro, a cada 5 quilômetros, diga a você assim: para que você se inscreveu nisso? Você está muito cansada, senta aqui um pouquinho. Não quer ir de carro, não. Eu prefiro lhe botar no carro e levar logo lá para o final. Para que você vai correr? Aí, de novo, no próximo 5 quilômetros, olha que você está ofegante. Não vai dar certo isso. Você está se desgastando para nada. Dá até raiva, né? Se a gente está torcendo pelo corredor, e fala, meu Deus do céu, joga esse ajudante fora, porque ele não está ajudando em nada. Então, uma dica que eu acho importante nessa preparação é: envolva seu parceiro. O parceiro precisa ser, ele não está ali para assistir um filme ou assistir uma final de campeonato. Ele é parte do campeonato. Ele tem uma função. Ele precisa ser guardião dos seus desejos. Mas para isso ele precisa conhecer esses desejos e por quê, para que ele possa efetivamente cobrar. Imagine se o técnico de Usain Bolt ficasse dizendo para ele assim: olha, na final, eu acho que não vai dar certo. Olha só, todo mundo é pequeno, você é muito grande, os outros vão correr mais do que você, é melhor você desistir, saia logo dessa final. Ele, ele estava implantando a dúvida. A psicologia do esporte, ela trabalha muito em construir nos atletas de alto desempenho essa capacidade de poder vencer os seus próprios medos, as suas próprias crenças, suplantar os seus limites, alcançar novos patamares. E para isso precisa desenvolver foco, precisa de manejo de ansiedade, precisa de uma parceria que sustente o seu desejo, que afirme que você pode, que vai dar certo, e eliminar a dúvida. Essa dúvida, se o Usain Bolt tiver dúvida no momento que ele dispara para correr, ele já perdeu. Se na final de uma natação, o Scheffer, né, o Fernando Scheffer, que ganhou agora, o brasileiro, ganhou a medalha, se ele, ao se jogar na piscina, jogar com medo, porque os outros são melhores do que ele já perdeu a medalha. Ele tem que chegar muito focado. Então, as dicas práticas seriam: escreva o passo que você quer ter, construa um ensaio mental. Se proteja de espaços que não sejam positivos. Por exemplo, nos espaços do Gentoburst, nós não permitimos postagens que não tragam algo que seja
benéfico para a mulher. Então, existem muitos espaços que são histórias dramáticas, histórias... Eu conheço a filha da amiga, da vizinha, da minha mãe, que o menino morreu, não sei como. Você não precisa dessa informação. Então, escolha espaços que você tenha confiança na qualidade da informação, leituras que possam efetivamente reforçar a sua confiança em si mesma, relatos de partos interessantes, porque tem muitos relatos de partos ruins. Então, nós temos um podcast, por exemplo, que uma vez por mês nós fazemos um relato de parto positivo, para construir mesmo a cultura de que isso existe, é real, está aqui e que pode ser vivido. E esse parceiro precisa também se preparar e escolha uma equipe de sua confiança, uma equipe com quem você possa conversar, que você possa perguntar, que nenhuma pergunta possa ser adiada. Ah, vamos falar sobre parto. Não. No final da gravidez, a gente volta a falar disso. Desconfie de quem não quer conversar sobre as coisas, que não está disposto, efetivamente, a falar sobre o que você está vivendo, porque isso produz dúvida, isso lhe dá insegurança. E mais do que isso, sabe, Emerson? Assim, tem muita gente que fala assim, eu tenho, meu médico já é meu médico há não sei quanto tempo, eu não posso sair dele. Gente, é um momento muito importante da sua vida. É um momento, como eu falei, que a gente vai contar com detalhes para o resto da nossa vida. Então, é um momento que você efetivamente precisa de uma equipe, para chamar de sua, uma equipe que você possa confiar. Uma equipe que... Então, não tenha dúvida de mudar de equipe no final da projeção se você não tiver esse ambiente claro colocado para você. Se você não tiver efetivamente essa liberdade de poder falar de algo que é tão importante para você, para sua família, para essa família que está nascendo ali. Muito bom. Ó, então ficou aí algumas dicas já importantes, né? Independente de quem está passando por aqui, que vai fazer o workshop, ou vai ter a possibilidade tecnológica de usar um aplicativo, que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ele, né? Sobre essa tecnologia, né? Mas isso, né? O pensamento positivo, né? Distanciando de medos e de histórias negativas, né? O parto é um evento natural, milenar, que acontece há milhares de anos. A nossa espécie não existiria sem ele. Então, confiar nessa capacidade natural, né? Eu acho que lives como essa aqui são presentes, né? Assim, para todas as pessoas que vão passar por aqui, né? Porque aqui tem muito estímulo a essa retomada da confiança da mulher nessa capacidade, né? Assim, profissionais que passam por aqui também e que se modifiquem um pouco na sua assistência, né? Então, ficou aí algumas dicas, independente da maneira que você está sendo cuidada, né? Essa mudança de mentalidade, ela pode ser construída de várias formas, né? Assim, como você deixou aqui algumas dicas. Mas vamos falar um pouquinho agora, mais especificamente, sobre o Gentle Birth. Queria que você falasse um pouquinho. Muitas pessoas têm contato com vocês e chegam até a mim achando que é um aplicativo ou uma técnica de hipnose. Tá? Então, eu queria que você já deixasse isso claro um pouquinho, né? Existe, né, o hypnobirth, né, a hipnose no parto, né? Mas o que eu gosto muito do Gentle Birth é isso, porque eu acho que vocês usam várias ferramentas, né? Eu acho que tem a hipnose, né? Tem a meditação, tem os exercícios de respiração, tem as afirmações positivas, tem a psicologia do esporte, tudo isso meio que conectado ali, misturado, o entendimento sobre a plasticidade cerebral. Pô, vamos usar essa plasticidade a nosso favor. Nós estamos com os atletas aqui, grávidas, todas prontas para se adaptar e aceitar as sugestões e modificar o pensamento e a mentalidade, né? Então, fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês e como as pessoas podem ter acesso ao trabalho de vocês. Tá bom. Olha, o Gentle Birth é um programa construído pela Tracy Donegan, que é uma midwife irlandesa, que era instrutora do Hypnobirth. Ela estudava e trabalhava com a hipnose. Ela começou a questionar o Hypnobirth porque ele está muito vinculado a um determinado tipo de parto.
Então, parto não medicalizado, e sem intervenções, e culminando no desfecho de um parto vaginal. E aí, esse incômodo dela, eu também tinha, porque eu pensava assim, nós do movimento da humanização estamos produzindo um monte de frustrações. Porque quando a gente alimenta as pessoas um ideal de parto, é um parto idealizado, ainda que aconteça 95% do que ela prevê, se 5% não aconteceu como ela queria, ela se apega àqueles 5% e diz: ah, meu parto não foi como eu queria, porque isso aconteceu. A gente falou: gente, não é possível que a gente está trabalhando para acolher essa mulher e produzindo frustração. A Tracy, então, começou a estudar sobre o mindfulness, que é uma técnica de meditação que foi trazida para a medicina na década de 80 pelo médico John Kabat-Zinn, que começou a usar para pacientes crônicos, para dor crônica. Começou a estudar também as teorias cognitivas comportamentais, de como nós construímos o pensamento e como o pensamento interfere muitas vezes nas nossas decisões. E a respiração, né? Porque todos nós, quando temos picos de ansiedade, temos dificuldades de respirar. E na gestação, a respiração tem uma função fundamental, né? Nós não podemos dizer, vou fazer agora uma orelha para esse bebê. Mas eu posso, se eu quero contribuir para o crescimento do bebê, eu preciso respirar adequadamente, porque através da respiração eu levo 3 coisas para o bebê: oxigênio, nutrientes e, e água, né? Então, se eu quero dar esses 3 componentes ao meu filho, eu preciso respirar cada vez mais adequadamente. E aí ela juntou tudo isso, né? E a psicologia do esporte nisso, de pegar essa expertise dessa especialidade da psicologia na construção de um foco para vencer um momento que seria um momento desafiador para suplantar alguns obstáculos e ultrapassar limites. Ela juntou isso num programa que a gente chama de Gentle Birth, que nada mais é do que a possibilidade de ter um workshop para o casal, em que tudo isso é tratado de uma forma muito leve, muito tranquila, sem muita carga teórica, mas de levar à compreensão desses momentos, em que, entendendo o funcionamento mental e a necessidade, e ela fala sempre assim, é um treino mental e emocional. Como treino, vamos fazer o paralelo a um treino físico. Você vai à academia uma vez na vida, mas ótimo, legal, faz bem para a sua saúde, mas não muda o seu corpo. Você só vai mudar o corpo se você for à academia com uma regularidade consistente e persistente. Se você for com um treino persistente. Da mesma forma que o preparo mental exige, então, dessa mulher um treino consistente. Então, o aplicativo, ele tem recomendações diárias, a depender do seu momento gestacional, pode ser pré-concepção, gestação ou pós-parto, em que você, nessas recomendações diárias, você recebe, então, áudios de mindfulness, de meditação, de hipnose, de afirmações positivas ou de respiração. E aí a função de cada uma dessas. No caso da hipnose, por exemplo, nós trabalhamos muito com visualizações mentais, com ensaios mentais. E esses ensaios têm a função de fazer com que seu cérebro haja como se aquele evento já tivesse existido. E quando ele ocorre, o seu cérebro não reage mais como uma ameaça, como uma situação de luta ou fuga. Se você reage, nós somos treinados, nosso cérebro desenvolveu para sobreviver. Então, se nós nos sentimos ameaçados, a nossa reação é de produção de adrenalina, de produção de cortisol, que é antagonista ao trabalho de parto, né? Antagonista à ocitocina no primeiro momento. O cortisol vai ser super importante lá no final, mas no início ele pode interromper o trabalho de parto. Então, os ensaios mentais têm essa função de produzir essa situação de que seu cérebro não reaja como se fosse uma ameaça. As meditações têm uma função de desenvolver o foco, a atenção plena. Essa mulher,
para que ela queira requerer, para que ela requeira ser protagonista do seu parto, ela precisa estar muito conectada ao que está acontecendo consigo, com seu corpo. A gente sempre diz assim, parto é um caminho, é um processo. Você não pode antecipadamente dizer como ele vai acabar. Dentro do processo podem acontecer situações. E são situações que vão exigir que você tome decisões junto com a sua equipe. Se você é protagonista, você vai ter que tomar decisões. Se você está muito conectada consigo mesma, com esse momento presente, você tem condições efetivamente de tomar essas decisões e, ao final, independente de qual seja o desfecho do seu parto, você ter tido uma experiência positiva. Então, esse parto pode resultar numa cesárea. Então, o nosso foco não é um tipo de parto, não é um tipo de desfecho. O nosso foco é que o processo se dê sempre com a mulher no centro e com condições, porque se ela tiver, se você quiser colocá-la como protagonista, mas ela não tiver condição, ela transfere para você a responsabilidade. Ela diz, não, doutor, faz o que você achar melhor, eu não quero pensar nisso. Então, depois ela cobra, porque se ela transferiu essa responsabilidade, deu bom ou ruim, a culpa é sua, não é mais dela. Então, essa mulher bem preparada emocionalmente, ela participa dessa decisão e ela diz, olha, eu vivi meu parto, por exemplo, um exemplo. Eu vivi meu processo de trabalho de parto, esperei que meu bebê estivesse pronto. No processo, a gente viu que precisava de uma analgesia ou que precisava de um fósforo, ou que a gente chegou, teve que ir para a cesárea, mas eu participei de todo o processo de decisão, foi uma cesárea linda, o meu bebê está bem e eu estou feliz porque eu vivi tudo isso. Então, quando nós trabalhamos com as meditações, elas nos dão a capacidade também de mudar a rota, que essa é uma coisa muito importante. Mudar a rota, porque dentro do processo pode ser necessário mudar a rota. Você fez um plano de um parto domiciliar planejado e de repente você tem que ser transferida para o hospital. Isso precisa ser bem trabalhado para ela ir bem feliz, porque ela está indo buscar o que é melhor para o filho dela. Você propiciou num parto sem intervenção e de repente você precisou de intervenção para ajudar esse bebê a sair. Isso precisa. Então, nós temos áudio para uma analgesia de parto, para uma mudança de rota, para uma cesárea positiva, se for necessário a cesárea, entendendo que sempre vamos privilegiar o processo fisiológico, mas em alguns momentos, em algumas situações, não é possível que seja da forma como a gente deseja. Então, é preciso que esse preparo seja feito. E no pós-parto, sabe, Emerson, assim, para retorno à sexualidade. Então, a gente tem áudios para o retorno ao trabalho, para a amamentação, para conexão com o bebê, para situações de tristeza, para perda gestacional, que faz parte da nossa vida obstétrica, a possibilidade de uma perda. Então, assim, nós pensamos muito mais amplamente sobre a saúde mental dessa mulher e não num compromisso com um único tipo de desfecho possível. Então, é colocar sobre a Perfeito. mesa todas as cartas que a gente tem, né? Quais são as possibilidades e trabalhar com elas. Eu acho que é exatamente essa característica, assim, diferente do Hypnobirth, eu acho que vocês têm exatamente, que conecta muito com o olhar do Instituto Nascer, é exatamente isso, sabe assim, eu tenho falado muito nos últimos anos que no Instituto nós vivemos aí quase uma década já com 80% de partos normais num país e numa cidade com altíssimas taxas de cesariana no setor privado, e a gente tem visto ano após ano assim o parto como uma consequência do cuidado, do preparo, da mente, do ambiente, da maneira que ela está sendo cuidada, do apoio familiar, né? Então, eu acho muito perfeito isso, que vocês também olham de uma forma mais ampla, né? Tem muitas conexões com o Instituto isso, o parto como uma consequência de tudo isso, né? E não como uma meta final ali a ser alcançada, né? De uma determinada maneira, né? Acaba engessando a mulher moderna em determinadas obrigações e metas de cumprir, né?
Eu acho que isso é muito, tem muitas conexões aqui com a gente. Eu gosto muito desse olhar. Fala um pouquinho como as pessoas podem adquirir o aplicativo de vocês. Eu falei com você que aqui no Instituto nós temos vários profissionais que foram treinados por vocês e utilizam todo o conhecimento nos partos, nos nossos cursos. Aqui nós temos workshops de preparação para o parto, mas eu acho que está faltando um workshop específico para o preparo da mente, que talvez preceda esse até, né? Talvez mais cedo na gravidez. Gostei de conversar com você e saber que isso é possível, né? Talvez antes até de ter o contato com a tecnologia, com o aplicativo, com o sistema, né? Ter esse contato presencial com cuidadores, né? E com outros casais, né? Conectar nesse momento. Mas fala um pouquinho como ter contato com a tecnologia, assim, né? Acho que essa coisa do mundo moderno que a gente não pode fugir delas, né? Eu falo muito isso, né? Que uma Exatamente. assistência humanizada é uma assistência, não é com ausência de tecnologia, é com o uso apropriado Não, dela. Vamos usar, exatamente. então, né? Bom, com relação ao Gentle Birth, tem workshop para casais, que em geral é um dia inteiro, ou 4 encontros pelo Zoom, que agora na pandemia a gente foi para o mundo digital também, e que tem as pessoas que fizeram a formação de Gentle têm a possibilidade de oferecer o workshop. Mas, se você não tiver acesso ao workshop, o aplicativo ele está disponível em iOS e Android, então qualquer celular pode baixar. Faz o download gratuito, tem 7 dias gratuito com acesso a todo o conteúdo, inclusive se a mulher ouvir 4 sessões, 4 áudios, ela tem direito a baixar, fazer o download de um livro de 300 páginas, com muita informação legal. Depois, se ela escuta mais 4, tem um workbook que ela pode fazer com o parceiro para que possa ajudar nessa preparação. E aí, após 7 dias, se ela quiser, ela assina o aplicativo. E aí ela passa a receber as recomendações diárias adequadas a cada momento da sua gestação. Se ela não quiser ou não puder fazer a assinatura, ela não fica impedida de fazer uso do método, não. Só que ela não tem mais acesso a todo o conteúdo, é disponibilizado um áudio por dia, que não é de escolha dela, mas isso a gente fez para garantir que, mesmo quem não tenha condição, o valor do aplicativo é muito baixo. No valor cheio é R$19,90, mas tem promoções que, a depender do valor que você paga, pode ser um valor bem menor. Por exemplo, tem uma promoção de um ano, que é R$99 pelo ano inteiro. Então, o valor não é absurdo, não é um valor absolutamente compatível para a grande maioria da população brasileira, mas sabe que existe uma grande parte que não tem condição e que pode usar a versão gratuita. Então, a nossa preocupação é exatamente em viabilizar para a maior quantidade possível de mulheres essa condição de que ela possa usar dessa janela de oportunidade que a gente falou aqui, que é a neuroplasticidade, nesse momento, e efetivamente mudar a qualidade de vida dela, não só com essa gestação, mas com ela mesma e com essa futura família. Então, o aplicativo é de muito fácil acesso. Qualquer pessoa pode fazer o download e depois, assim, 7 dias gratuito. Não quis assinar, não tem problema, desinstala ou fica recebendo a sua meditação uma vez por dia e faz aqui que estiver disponível para você. Mas tem crescido muito o uso do aplicativo no Brasil. Nós temos o controle semanal e toda semana a gente cresce, graças a Deus. Então, assim, é algo que tem se tornado cada vez de conhecimento das pessoas, que há essa possibilidade de fazer um, um, um preparo mental e emocional para esse momento, e a gente fica muito feliz com isso.
muito bom, Manoel. E foi você que teve a iniciativa de trazer para o Brasil? Foi uma das pessoas a terem a Foi, iniciativa de trazer para o Brasil? Foi? Então, eu queria fazer um foi. agradecimento público aqui a você por essa iniciativa. Eu acho que o Brasil precisa muito de, de, de vários caminhos para que a sociedade faça essa mudança de mentalidade, né? Então, assim, nós já falamos isso aqui no início, né? Precisa de uma mudança de mentalidade da mulher, sim. Precisa de uma mudança de mentalidade dos profissionais que cuidam desse momento da vida das famílias e precisa de uma mudança de mentalidade do sistema de saúde brasileiro. E Exatamente. vocês fazem um trabalho muito bonito nesse sentido assim de educação, né? De usar, né? Acho que foi lindo que você falou assim, pô, vamos usar essa neuroplasticidade, gente, não vamos perder a oportunidade, não, ela está aí, né? Vamos usufruir dessa capacidade humana de se adaptar e de se transformar e tal. Então, primeiro eu queria agradecer então você por ter tido essa iniciativa, né? E todas as pessoas envolvidas aí com vocês, inspirando mulheres e ajudando, né? Eu acho isso muito importante, né? Assim, o Brasil precisa muito, o Brasil continua sendo um país vice-campeão mundial de cesarianas, com mulheres vivendo experiências negativas e sofridas do parto, está muito próximo de todos nós, estamos distante de uma realidade de um parto gentil, né? Fazendo parafraseando, né? É, o nome, né? De vocês, né? Então, assim, para que a gente consiga oferecer nas próximas décadas, nos próximos anos, mais experiências positivas de parto. Acho que isso é muito importante para a sociedade que está sendo construída daqui para frente, né? E eu anotei aqui, Maneiras, queria ver se você concorda comigo, tá? Eu anotei aqui para finalizar, assim, alguns pontos importantes, na minha opinião. Sim. Então, ó, óbvio, hoje, né? O preparo mental, né? Eu acho que isso é uma novidade até para muitas mulheres, né? Assim, entender que Uhum. você está vivendo um momento onde o seu cérebro está apto a essas transformações, né? Exatamente. Educação perinatal, né? Eu gostei quando você falou isso. Não adianta ficar só estudando teoria, teoria, teoria e não fazer essas mudanças internas, né? Eu Sim. tenho visto isso, eu vivi isso nesses últimos 10 anos. Mulheres nesse momento de transformação da cultura, né? Ancorando só na informação teórica, só no texto. É. E aí, às vezes, na hora que chega lá, precisava de uma mudança de mentalidade que não aconteceu, Uhum. se defronta de novo com alguns bloqueios, né? Então, mas continua sendo um ponto importante. Então, primeiro, esse Sim. preparo mental. Segundo, educação perinatal, né? Tanto para a mulher, para a família, para o casal, né? Plano de parto, né? Colocar isso, as Sim. preferências, né? De uma maneira mais clara, para que você reflita com seus cuidadores, né? Exatamente. Equipe, né? Infelizmente, nem todas as mulheres no Brasil podem ter uma equipe própria e tal, mas buscar hospitais ou buscar instituições que tenham uma cultura de apoio ao parto, né? Então, isso é possível, né? Uhum. Né? Infelizmente, a gente vive no Brasil onde 70% da população tem bebês em maternidades públicas, né? Uhum. Mas mesmo assim, então, tentar buscar dentro das possibilidades que existem na sua cidade, se você puder ir para uma maternidade que já tem um olhar mais respeitoso para o parto, a probabilidade de você ver uma experiência positiva aumenta. Claro que se você tiver a Exatamente. possibilidade de ter uma equipe, mas isso aí já é exceção da exceção, né? Nós estamos falando que no Instituto é Sim. assim, mas isso é uma pequena parcela da população, né? Como a gente Uhum. está falando aqui para muitas pessoas, né? Então, buscar instituições, seja públicas ou privadas, que priorizem uma assistência humanizada, respeitosa. É um desafio brasileiro, mas é um desafio do mundo, pelo que você acabou de me Sim. contar aqui, né? E uma ambiência, né? Sim. Hospitalar, o local onde você vai ganhar bebê, né? Porque às vezes a mentalidade tá boa, mas você não tem uma ambiência adequada, não tem cuidadores
com a mentalidade Uhum. adequada, às vezes tudo se perde, né? Então, acho que são esses pontos, eu acho que importantes de recado final, assim. Você não concorda comigo? Concordo e quero dizer, quero assim agradecer as suas palavras a meu respeito. Eu acho que esses pontos são super importantes, mas também é importante ter profissionais como você que está promovendo o acesso às informações. Então, parabéns ao Instituto Nascer por todos os veículos, seja pelo Instagram, no YouTube, no podcast, porque é isso, a gente precisa fazer chegar as informações às pessoas e ter profissionais preocupados e dedicados com esse compromisso faz muita diferença, porque muita gente que escutou a gente aqui hoje pode ter tido acesso a informações que não tinham chegado a elas antes. Então, parabéns, Emerson. E aí eu queria aproveitar aqui esse momento para dizer que além do aplicativo, né, voltado para gestantes, a gente tem o curso de formação Gentle Bus para profissionais e que os profissionais que queiram, que estejam ouvindo, que queiram ter acesso, porque o que há de novidade no Gitobus? É o casamento da obstetrícia com a neurociência, basicamente. É realmente ampliar, né? Então, a gente tem, por exemplo, nessa última turma que começou agora, 70% ou são médicos, ou são psicólogos, ou são enfermeiras obstétricas. E, às vezes, o psicólogo acha que ele já sabe muito sobre a questão da mente, mas ele não tem conhecimento sobre obstetrícia. E vem o enfermeiro e obstetra, que tem muito conhecimento de obstetrícia, mas nunca fez a leitura da obstetrícia sobre o ponto de vista da neurociência. Então, essa formação ajuda ao próprio... E tem um módulo na formação, inclusive, que é Mindfulness para profissionais do parto, que são as meditações para ajudar que o profissional possa segurar a onda da sua própria ansiedade, consiga efetivamente viver aquele momento de forma prazerosa também, sem ser somente suportando a dor de não intervir ou segurando a vozinha interna que fala, meta a mão, faça isso, coloca a ocitocina, pronto, faça a intervenção. Então, essa formação também é importante. Como você falou, a gente está preocupado com o parceiro, com a mulher, com a família que chega, mas a gente está preocupado também com os profissionais, com os gestores, que possam compreender de uma forma mais ampliada e, assim, efetivamente, ofertar uma assistência de mais qualidade. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com você nesse momento e estar com essa audiência que você tem aí tão boa. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço, foi ótimo. Acho que vai ser assim muito rico aqui tudo isso que nós deixamos aqui. Eu acho que você finalizou aí com uma frase que eu gostei muito: casamento da obstetrícia com a neurociência. Eu acho que Exatamente. isso aí foi uma pérola, hein? Isso aí é uma pérola. Precisamos muito dessa sintonia, né? Desse entendimento do cérebro humano, do cérebro da mamífera, né? Um evento tão potente, tão importante, um evento, eu não me canso de falar, eu falo em todas as lives, os temas são diferentes, mas eu sempre falo, um evento milenar, sem o qual a nossa espécie não existiria, e que chegou até aqui sendo modulado, sendo adaptado, né? Então tem que Uhum. ter muito respeito para cuidar dele, tem que ter muito respeito para intervir, assim, com a mão muito cuidadosa, né? Eu acho que esse entendimento do cérebro, né? Como diz lá o Rick Jones, né? Que o parto acontece entre as orelhas, né? E não entre as pernas, né? Eu acho que essa frase sua aí contempla todas essas reflexões, né? O casamento da obstetrícia com a neurociência. Muito bom, adorei.